Vamos começar, deixa eu só me acertar aqui. Então tá, pessoal, boa noite para todo mundo aí que resistiu até esse momento. A gente vai falar um pouquinho aí, o Pedro aí falou aí um pouco sobre os impactos antrópicos, né, e não são poucos. Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre a sustentabilidade, manejo de conservação desses ambientes de costões rochosos, mas que também às vezes não se aplica só aos costões rochosos, se aplica a toda a zona costeira ou a diferentes ambientes da zona costeira. Vou passar para cá. Então vamos nessa, que vai ficar tarde. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Deixa eu só fechar aqui o bate-papo, que ele está bem no meio da minha tela. Calma aí, galera. Deu tilt aqui. Deixa eu botar minha seta de novo, que esse pointer aqui está atrapalhando. Aí, garoto. Bem, pessoal, um pouco do conteúdo da aula, a gente vai falar sobre... Não vai dar para falar sobre todos os impactos, né, que o Pedro falou, muita coisa, mas se sintam à vontade aí para falar no chat aí sobre... Se vocês quiserem voltar atrás de algum impacto daquele, e falar um pouquinho sobre, aí a gente pode estar trocando essa ideia também. Vamos ver se vai dar tempo, vou tentar ser objetivo. Então, o conteúdo a gente vai falar um pouquinho de poluição marinha, falar um pouco da sustentabilidade do mergulho recreativo, falar um pouco do manejo pesqueiro aí, como é que a gente lida com esses impactos da sobrepesca, destruição de habitat, entre outros impactos decorrentes da pesca. Proteção de espécies ameaçadas, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso que a gente teve dentro do projeto Costão Rochoso. Falar um pouco das áreas marinhas protegidas e um pouco de conduta, tá? Eu sei que tem muita gente aí que dentro da biologia marinha já está num nível avançado, mas a gente também tem bastante gente que está, enfim, sendo introduzida nesse ambiente de Costão Rochoso, nesse ambiente marinho. Então, a gente, quando decidiu fazer o curso, a gente também achou relevante pontuar um pouco assim sobre algumas condutas assim que é interessante a gente ter quando a gente está em um ambiente costeiro. Próximo aqui. Bom, em termos de poluição marinha, né, o Pedro ali já fez a gente chorar um pouco, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente, mesmo as pessoas assim que não estão próximas à costa, esquecem que quase todo o esgoto, tudo que começa ali naquela sarjeta vai acabar nos rios e os rios vão acabar no mar. Então, a maior parte do lixo vai acabar no mar. Muitos têm algum tratamento assim, mas esse crivo é muito ínfimo assim, dentre aos químicos, aos microplásticos, a tudo isso. Então, tudo isso vai acabar parando no mar mesmo. Então, aqui tem uma ilustração aqui do lado direito, bem interessante aqui, que vocês... desse desse livro, Lixo nos Mares. É um livro bem interessante. Depois a gente vai estar disponibilizando ele, mas se você botar no Google aí, é do pessoal do Instituto Oceanográfico da USP, o Turra, eu acho que o Turra é o autor-chefe aí desse livro, tá bem interessante. Eu peguei algumas imagens desse livro para estar mostrando para vocês. Bem, pessoal, não tem uma fórmula mágica, sabe? Na verdade, a gente vai falar de muito impacto, assim. A gente sabe que existem soluções,
mas falta boa vontade, muitas vezes, na maioria das vezes, ou falta a gente sair da nossa zona de conforto para a gente fazer com que essas soluções, com que a gente consiga mitigar um pouco desses impactos. Então, em termos de poluição, esse é o livro aqui que eu falei para vocês, tá? Lixo nos Mares, do Entendimento à Solução. Tem aqui nesse site aqui. Depois eu posso estar não dá. Depois eu posso estar colocando para vocês aqui no chat, mas também é só colocar e dar uma googada. Bem, pessoal, essas iniciativas, elas dependem, assim, de vários atores, né? Tanto do governo, quanto da iniciativa privada, terceiro setor, e a gente está falando de várias ONGs, fundações, da academia, de investir em estudos que estudem o impacto desse lixo ou formas de remediar nas escolas, em termos de educar as novas gerações, para eles saberem que a gente não tem um planeta B, que tudo que é jogado fora, o que o teu avô jogou fora lá de plástico, ele continua aí no ambiente, muito provavelmente. O que ele jogou de vidro, teu bisavô, continua no ambiente, em algum lugar ele está, se ele não foi reciclado, ele está tá lá em algum leito ou em algum soterrado em algum lugar. Então a gente não tem um planeta B, a gente não existe isso de jogar fora. Tá? E quanto antes a gente assimilar isso, melhor para o planeta. Então o que eu quero dizer aqui é que isso depende de todo mundo, sabe? Da gente, do nosso modo de consumo, do nosso modo de vida. Não adianta a gente só cobrar isso dos nossos governantes. E sim, é importante que a gente, quando agora é época de eleição, então é importante a gente estar sabendo assim, o que o candidato está pensando sobre o lixo, sobre sustentabilidade. Isso está na plataforma dele ou está só aquele protocolo lá que todo mundo fala? Tem que investigar isso aí, é importante a gente cobrar dos nossos governantes. É importante também que a gente, como cidadãos, esteja engajado em mudar esse cenário. Tá? E então, aqui mais uma figura do livro, esse Lixo nos Mares, como depende assim da participação social, e é importante hoje em dia a gente também com a mídia social tá divulgando essas ações, tudo que é positivo, a gente tem que mostrar também. Hoje em dia muita gente aponta o dedo assim para as coisas negativas, e tá certo, mas a gente também tem que valorizar bastante as coisas positivas. Então é importante a gente estar divulgando tanto os problemas quanto algumas soluções ou boas condutas que se tomem nas mídias sociais. Tá, existem alguns projetos de ciência cidadã que é importante a gente estar junto. E às vezes assim é interessante a gente como cidadãos estar, sabe aquele pense globalmente, haja localmente? Então, às vezes, a gente tem alguma fundação, algum instituto, alguma ONG, algum grupo de amigos perto. Às vezes, a gente só tem que se juntar e fazer um bom exemplo na praia ou na praça que tem perto de casa, isso já pode mudar bastante. A gente pode germinar uma semente em alguém para continuar isso. Então, eu acho muito importante, assim, a gente está falando daqueles 3 R's, né, de reduza, recicle, reutilize, para a gente estar conseguindo colocar isso no nosso dia a dia e está mudando um pouco essa forma de ver as coisas. A gente aqui no Projeto Costão Rochoso, até aqui vou fazer uma propaganda, que a gente vai mandar para os sorteados aí que responderam o questionário, o feedback lá para a gente, como é que foi o curso. Essa redezinha aqui, que essa redezinha é de um projeto bem interessante, que a gente fez uma parceria agora comprando essas redes, que é o projeto Marulho, lá de Ilha Grande, onde essas redes eram redes que estavam sendo descartadas ou que às vezes estavam no mar, continuando a fazer o ghost fishing lá, que o Pedro comentou, e essas redes elas foram resgatadas, limpas, e feito assim essas redezinhas assim para a gente estar levando para feira. Opa, desculpa, não estou me dando aqui. Levando para feira, carregando coisas do supermercado. Então, fiquem ligados aí, quem for ganhar. Legal, Roberto. Bom, fiquem à vontade, tá, para perguntar. Qualquer coisa, a gente vai ter tempo para pergunta, mas
O ideal é que isso aqui não seja uma palestra, e seja uma aula, então é legal que tenha essa interação. Eu estou com um chatzinho aqui aberto. Só para dar um exemplo para vocês, que o Pedro comentou também, limpeza de praia. Às vezes é só juntar um pessoalzinho assim, pouca gente, e com o tempo assim, a gente vai fazendo isso de 3 em 3 meses, e aí a gente vai conseguindo juntar cada vez mais pessoas, mais parceiros para estar colaborando nisso. Em Arraial, esse aqui foi o nosso segundo mutirão de limpeza de praia, a gente já conseguiu a guarda ambiental com parceiros, salva-vidas, alguns voluntários do ICMBio, e a gente começou, a gente divulga isso nas nossas mídias sociais, no nosso site, e com o tempo a gente consegue engajar o pessoal a estar colaborando. Opa! Então, a gente conversa com as pessoas na praia e explica para o pessoal o problema do lixo, mostra para eles uma tampinha que está enferrujada ali com uma data de fabricação de 15 anos, 10 anos atrás. E o pessoal, com o tempo, o pessoal, pô, me dá uma sacolinha aí também que vamos embora aí coletar. E aí, com o tempo, a gente ia conseguindo, no final, assim, nesse Clean Day, nesse dia de limpeza de praia, a gente conseguia engajar algumas pessoas, alguns turistas, alguns locais de Arraial do Cabo, no caso, para estar colaborando nessas coletas. Esse aqui foi, depois a gente pesava, triava esse material, aqui o Pedrinho, a Ju e a Clara, triando o material, acharam de tudo aqui, foi realmente assustador, assim, em termos de produtos de décadas atrás, e, enfim, a gente conseguia fazer uma linha do tempo, assim, das tampinhas, assim, a moda das tampinhas, antes era rosa, branca, virou vermelha, é possível acompanhar bastante coisa e tudo isso aí, com o tempo, vai virando microplástico, vai, como o Pedro disse, sendo incorporado na cadeia trófica e, bom, já viram microplástico na nossa alimentação, né? Já encontraram. Então, pasmem, a gente está comendo isso aí. Às vezes a gente nem sabe qual que é o impacto disso a longo prazo na nossa vida. Assim, várias doenças aí podem estar surgindo aí, a gente mal sabe que é por conta desses plásticos. Tá? Especulando algumas coisas aí. Bem, não é só na limpeza de praia, às vezes, que a gente tem que estar juntando essas pessoas, mas às vezes a gente também costumou fazer algumas oficinas e algumas atividades que a gente chama de tenda do mar, onde a gente vai nas escolas ou vai em tem a Feira da Lula, o Dia da Lula lá em Arraial do Cabo, que o pessoal junta, faz uma feirinha ali na frente da praia. A gente aproveita, pega um stand daquele e explica para o pessoal. Por exemplo, tem algumas pastas de dente, aquelas que prometem deixar o dente mais branco e tal, elas têm microplástico. E às vezes a gente nem se liga nisso e a gente está lá escovando os dentes e cuspindo na pia lá todo dia um pouco de microplástico. Então, essa conscientização, assim, sabe? Às vezes a gente cobra muito do governo e a gente não olha para o que a gente está fazendo de fato. Então, se vocês conseguirem localmente chamar 2, 3 amigos e, pô, que tal a gente fazer tal dia na praça? E aí, 2 pessoas juntando o lixo ou na praia e já conversa com o turista que está ali, conversa com ele, fala do propósito daquilo. Bom, o projeto está super aberto aí para dar um apoio para vocês também, em termos de experiência, do que a gente já passou. Depois é só mandar um e-mail aí, entra em contato com a gente ou pelo e-mail, que é o projetocastãorochoso@gmail.com, ou pelo Instagram, e a gente vai ter o maior apoio aí de estar ajudando vocês da forma que for possível. Existe uma classificação, uma qualificação que algumas praias ganham, né? É um projeto global, que é o Blue Flag, né, em português, o Bandeira Azul. A gente tem o Bandeira Azul Brasil, ele é gerido pelo Instituto Ambientes em Rede, e nacionalmente, e mundialmente pela Foundation for Environmental Education. E, bom, estabelece vários critérios. A gente, acho que eu não tenho certeza, tem que olhar no site deles, é só botar a Bandeira Azul Brasil. E a gente tem cerca de 30 praias no Brasil que são certificadas. Para ganhar essa certificação, elas têm que passar por vários critérios. Entre eles é não ter lixo na praia, ter lixeiras, ter acessibilidade para cadeirantes. Enfim, é um projeto bem legal, que é interessante quem mora no litoral ou quem é turista também, pressão via internet, pressionar os gestores assim para ter mais praia bandeira azul, porque isso é uma garantia
de uma praia saudável, sem lixo, ou praticamente zero lixo, né? Mas que não vai estar agregando nos poluentes ali dos oceanos, né? E exijam dos seus governantes, mais uma vez, votem em governantes que se importem com o meio ambiente, é importante, a gente precisa disso cada vez mais, todo mundo tira o corpo fora. E valorizem esse tipo de praias, esses tipos de ações. Pois é, a Catarine, deixa eu ver aqui se tem uma pergunta antes aqui, Roberto. Ah, legal, Roberto. Pô, São Sebastião está sempre na vanguarda de de ações bem legais para o meio ambiente. Eu sempre vejo algumas coisas legais aí. A princípio, a gente ainda não tem previsão de mais uma limpeza de praia, mas segue a gente no Instagram, que a gente sempre divulga lá. E se você morar na região dos lagos, vai ser super bem-vinda, Kátia. A Catarine, como resolver a questão de lixo num sistema de produção no qual produtos são feitos com baixa qualidade, portanto, para durar em pouco tempo. Ah, Catarine, né, perguntou isso. Catarine, enfim, é difícil, tá? É difícil, a gente tem que priorizar lojas que eu sei que nem sempre isso tem na cidade de cada um, mas lojas que vendem coisas a granéis. Eu sempre que pego uma embalagem, às vezes eu vejo uma embalagem assim, peço uma comida assim, vem numa embalagem tão boa, aquela embalagem pode me durar, sei lá, cara, muito tempo. Não vou jogar fora aquilo lá. Então eu tenho uma sacola só de potinhos desses que aí eu tento comprar em lojas de granel, assim, vai lá, vende grão de bico, vende lentilha a granel, eu levo o meu potinho para não ter que levar mais uma sacola, mas eu sei, é complicado, assim, a gente fica refém disso, tá? A gente fica refém, então por isso que é importante, quando aparecer alguma ação pontual nesse quesito de vender a granel ou de vender numa embalagem retornável, valoriza, compra lá, compra nela, peça para as outras pessoas comprarem nela, faz uma propaganda positiva. Enfim, é por aí, assim, mas tem muita coisa. Ah, legal. O Marco aqui está falando de que alguns instrutores de PAD fazem, tipo, o dia de limpeza no mergulho, assim, é muito legal. Em Arraial tem um pessoal que, se eu não me engano, uma vez por ano as operadoras se juntam e todo mundo coleta lixo. Ainda é uma coisa pontual, mas que vale muito. A gente consegue tirar bastante coisa do fundo do mar, por mais que do outro dia depois dá uma ressaca, dependendo da corrente dos ventos, venha tudo de novo. Além de ser uma coisa assim, que a gente tira bastante quilos de lá, é uma coisa simbólica também bem interessante, assim, para os outros pararem para pensar um pouco. É, vamos embora. Bom, poluição de vazamento, pessoal. A gente tem algumas leis federais, né, que nem sempre funcionam. Esses acidentes, né, acontecem, entre aspas, acidentes, porque isso às vezes é falta de cuidado, deixar o equipamento sem ficar verificando se ele continua sendo eficiente, né, sem uma manutenção adequada, não respeitando os prazos de validade dos equipamentos que às vezes a gente tem para contenção desses vazamentos. Então tem vários, na verdade, assim, ó, todos os locais assim que trabalham com óleo na costa ou que, por exemplo, marina, primeiro, falando de porto que recebe muito navio cargueiro e marinas, enfim, todos esses lugares que tem na costa que trabalham de alguma forma assim com abastecimento, seja em pequena escala abastecendo um barco, ou seja em grande escala abastecendo a carga de um navio, eles têm que ter esse PEI, que é o plano de emergência individual. Ele dentro desse plano para locais que, por exemplo, trabalham com óleo, abastecimento de navios ou extração, esses locais têm que ter um PEI bem complexo, bem completo. Para locais tipo marina, pequenas, é um PEI mais reduzido, tá? Um plano de emergência individual. Depois, a gente tem um plano de emergência por área, depois um regional, que pega estados, e um nacional, que pega mais estados e às vezes até e pega até países vizinhos. Dentro do PEI, a gente também tem o plano de ação de emergência para a fauna, que
Dentro desse primeiro PEI, né, nesse mais local possível, a gente tem esse de emergência para a fauna, que aí é de acordo com a fauna que já sabe que tem ali. Todos esses lugares são obrigatórios a dispor de meios adequados para combate à poluição. Opa. Mas nem sempre, né, esse pessoal está preparado para combater um derrame. Por quê? Por falta de treinamento, falta de simulado. Então, nesses planos nacionais aí exigidos pelo CONAMA, é obrigatório que se faça simulados, que se faça manutenção nesses dispositivos de contenção de óleo. Então, antigamente, né, é que vocês sabem, houve um desmonte aí nessa parte ambiental e não era para esse óleo que vazou ano passado ser tão... foi uma catástrofe, né, que ninguém sabe ainda de onde veio, mas se a gente tivesse um plano de contenção, se não fosse um desmonte tão grande, a gente poderia ter no início mitigado um pouco esse impacto gigantesco que teve na costa. Bom, acho que as perguntas vão sendo respondidas à medida que a gente vai avançando, então seguimos. Sobre a sustentabilidade do mergulho, o Pedrinho falou um pouco dos impactos do mergulho, né? Do mergulho recreativo, o mergulho é uma atividade que cresce muito, tá? Eu sei que tem bastante Dive Master, instrutor de mergulho aí assistindo a gente, então podem colaborar nessa parte. É uma atividade que vem crescendo muito na costa, cada vez mais se popularizando, e só que muitas vezes, né, o pessoal mira na quantidade e nem tanto na qualidade, às vezes esquece que aquele ambiente lá é o ganha-pão deles e é necessário que aquilo lá esteja muito bem preservado. Então, às vezes, falta uma conversa com o mergulhador para ele não prejudicar aquele ambiente. E é porque a gente tem diversos níveis de mergulhadores, tem um mergulhador que tem uma flutuabilidade boa, que já mergulha há um tempo, tem um mergulhador que começou agora, não tem uma flutuabilidade tão boa, tem fotógrafos que são bons, tem fotógrafos que não são tão bons, tem fotógrafo que quer segurar ali para tirar uma foto boa, tem gente que quer segurar a tartaruga para fazer uma selfie lá e bombar no Instagram. Enfim, vários casos. E é importante que exista uma sustentabilidade desse setor. O Vinícius Giglio, que trabalha bastante aí em Alcatrazes, ele é especialista nessa parte de impacto de mergulho, até você deu uns slides aqui para gente. E, bom, como boas práticas no mergulho aqui, a gente tem de respeitar a vida marinha, certificar que a gente não está com nenhum equipamento solto ali, às vezes o manômetro, o profundímetro está solto ali, e por mais que você tenha uma flutuabilidade boa, ele está lá batendo, quebrando um pedaço de coral, machucando algum organismo marinho. Então, é importante que tudo esteja clipado, evitar que o sedimento seja levantado, porque às vezes só de você levantar o sedimento, a areia do fundo, e aquela areia cair em cima de um coral, aquilo ali já está impedindo que o coral exerça suas funções vitais ali, tá? De fazer as zooxantelas, por exemplo, produzir o açúcar que o coral quer, ou o próprio coral ali, naquela parte que ele tem de coletar os micro-organismos que tem, um monte de areia em cima, ele não vai conseguir desenvolver esse tipo de atividade. Passa aqui. Bom, o super importante aí que a gente tem que ter para evitar um pouco desses impactos de mergulho é durante o deslocamento de barco fazer um briefing bem detalhado com os mergulhadores que vão mergulhar naquele local, explicar como é que funciona aquele local, explicar quais são os organismos que eles vão encontrar, quais são os organismos mais sensíveis, sensibilizar eles da problemática de mergulhos em recifes, que tem muitos corais que demoram anos para crescer milímetros, e às vezes a gente, com uma nadadeirada, consegue quebrar aquilo ali. Então, é explicar para reduzir esses danos, né? Mas existe uma dificuldade, assim, de padronizar como vai ser esse briefing. Às vezes, o staff, dependendo da operadora, dependendo da escola, algumas,
tem uma rotatividade muito grande de dive master, e então às vezes isso não está bem assimilado assim pela equipe de tudo que tem que ser dito, né? E às vezes também falta interesse assim de algumas operadoras de algumas escolas, porque tem que ajudar o camarada lá a montar o equipamento, que ele não sabe direito, falta de tempo, às vezes o deslocamento é curto, às vezes ele quer fazer um mergulho de manhã, já tem uma outra turma para levar de tarde, então tem um pouco dessa, entre aspas, ganância, né, de fazer um serviço mais rápido, assim, não tanta qualidade. Uma pergunta aqui, um comentário do Roberto. Pois é, esse interesse assim de verificar o impacto de mergulho e de cada vez mais ter pesquisa sobre isso, é porque realmente é um impacto muito grande, assim. Você vai ver em locais que tem uma quantidade de operadoras muito grande, assim, locais que são muito mergulhados, se você ficar ali atrás só observando, você vai ver vários contatos com coral, vai ver coral quebrado diariamente, um pedacinho, ainda mais em locais que tem bastante milépora, que é aquele coral de fogo que forma uma complexidade, assim, alguns dedos, assim, sabe? É muito fácil de quebrar. Uma mucismília, um coral cérebro já não é tão difícil de quebrar, apesar de você vai estar machucando ele e ele vai ficar, às vezes, num machucado desse, ele fica mais suscetível a pegar uma doença, uma palitoa crescer por cima dele, enfim, tu vai causar um estresse no organismo. Então, esses diversos estudos surgiram da necessidade de acompanhar isso, né, de ver que a coisa não estava indo bem. Bom, é importante que esses trabalhos, né, de briefing sejam em conjunto entre operador, gestor, cientista. Quando a gente consegue unir todo mundo assim nesse prol, em prol de um briefing consistente, de um briefing em que você consegue abordar todos os aspectos daquela região, tanto os aspectos ambientais como as normas que você precisa, reforçar a responsabilidade que cada mergulhador tem em manter aquele ambiente saudável, você consegue fazer uma coisa positiva. Mas é necessário também que haja uma união, né? Que as pessoas consigam fazer isso de forma conjunta, todo mundo, ou às vezes que seja até uma obrigatoriedade vindo do gestor, vindo de cima, um vídeo que todas as operadoras entrem em acordo e isso possa seguir em frente. Bom, a gente dentro do laboratório e do projeto Costão Rochoso. Antes disso, né, durante a tese de doutorado do Vini, ele conseguiu produzir esse vídeo junto com o João Paulo Craetes, que é um grande documentarista. Ficou um vídeo bem legal. Se vocês forem no YouTube do projeto Costão Rochoso ou no YouTube do Laboratório de Ecologia e Conservação Recifal, o LECAR, vocês vão ter acesso a esse vídeo. Tá? E divulguem, quem é do mergulho e não conhece, por favor, divulga aí para para os outros colegas de mergulho. E mesmo quem não assiste esse vídeo, vai ser bem legal assim para saber mais profundamente do que a gente está falando aqui. Perguntas até aqui? Tudo bem? Tranquilo? Seguimos em frente. Bom, sobre a pesca, né? Foi aquela hora lá que deu vontade de chorar. Ó, tá ali, o pessoal da produção colocou o link do vídeo. Bem, sobre a sobrepesca, pessoal, é um problema muito grave, como o Pedrinho falou, dentre os impactos que a gente tem no ambiente marinho, acho que é o impacto mais antigo, que vem ocorrendo há várias gerações, tá? Às vezes a gente pensa que aconteceu de 50 anos para cá, não, mas ele acontece há, posso dizer, milhares de anos, tá? A gente vê em alguns sambaquis, a quantidade de peixes que eles tiravam era muito grande, ainda mais de peixes grandes. Sambaquis, para quem não conhece, são aqueles amontoados indígenas de sobra de comida, e a gente acha
vértebra de peixe, dente, com a vértebra, às vezes, ou com dente, ou com a escama, é possível estimar a idade do peixe, o tamanho do peixe a partir daí. Então, a gente vê que é um impacto que começou lá atrás. Mas, claro, de 100 anos para cá, a gente viu que, nossa, isso não tem nem quintuplicou, assim, me falta vezes 100, assim, por exemplo. O que aconteceu, por exemplo, depois da Segunda Guerra, até então, antes da Segunda Guerra, as fibras eram todas vegetais de rede, com o tempo elas se degradavam no ambiente. A partir da Segunda Guerra, com o invento do nylon, todas as redes passaram a ser de nylon, passaram a ser muito mais eficientes em capturar peixe e também em permanecer no oceano aí por longos períodos assim, muito longos. Continuam por aí aquelas que estavam jogando. Aquele nylon lá dos anos 40, que se perdeu no fundo do oceano, lá nos anos 40, logo depois no meio da segunda, no final, depois da Segunda Guerra, depois de 45 lá, ele continua capturando peixe aí, continua capturando peixe, continua sendo degradado, ou seja, não temos um planeta B. Vamos cuidar desse. Sobre sobrepesca, pessoal, o que a gente pode fazer? O que pode ser feito assim para diminuir um pouco assim a quantidade de peixes sobrepescados? Estabelecer cotas, né? O barco só pode pescar 1 tonelada de tainha, por exemplo, 1 tonelada de anchova, por exemplo. Estabelecendo cotas, se a gente sabe mais ou menos o tamanho daquele estoque, e para isso é importante, o mais importante assim a gente ter para começar a falar assim de manejo pesqueiro, é importante a gente ter uma estatística pesqueira boa, que retrate o que realmente está sendo pescado. A partir daí que a gente começa a fazer medidas de gestão eficientes. Se a gente não sabe às vezes o que está sendo capturado, a quantidade de barcos que está capturando, a diversidade de peixe que está sendo capturado, o peso, a gente não consegue administrar isso direito. É importante que a gente tenha cotas, então. Cotas ajuda bastante em combater a sobrepesca. Maricultura também, cada vez mais, né? Alguns países investem em maricultura e produzir os peixes em tanques-rede ou mariscos. Mas é importante quando a gente fala assim, não, mas esse peixe veio de maricultura, é cultivado. Mas nem sempre é uma coisa positiva, porque se a gente está, por exemplo, ainda é muito comercializado, o que o pessoal mais gosta, o consumidor mais gosta, normalmente são peixes carnívoros. Peixe carnívoro come o quê? Proteína. E essa proteína vem da onde? Vem do mar. Então, muitas vezes, a gente, para alimentar aquele salmão lá que vem, a gente tem que dar peixe para ele. Então, não, mas esse peixe aqui vem de cultivo, não tem problema. Não é bem assim, porque às vezes, para a gente fornecer aquela proteína vem basicamente do mar, de pescando outros organismos. Então, é importante que nesses cultivos se leve em conta o tipo de animal que vai ser cultivado. É bom a gente privilegiar o cultivo de animais planctônicos, que é mais fácil alimentar eles e não precisa estar sobrepescando nada. Tem alguns cultivos, por exemplo, o cultivo de tilápia consorciado, você bota um insumo assim que às vezes pode até ser um insumo de porcos, de cocô de porcos, por exemplo, para que aquilo ali ele fertilize a água, o fitoplâncton comece a ser produzido ali e depois você vai alimentar a tilápia com fitoplâncton, por exemplo, tá? Ou, enfim, agora está tendo um cultivo experimental bem interessante de sardinha lá em Santa Catarina. Enfim, quer dizer que a maricultura é uma alternativa para a gente fornecer proteína para a população que não para de crescer e que tem a necessidade de comer proteína. Infelizmente, é bom que todo mundo tenha alguns dias sem comer carne ou pare de comer carne. Mas, enfim, isso é pontual. Para agora, a gente precisa fornecer proteína para a população. Então, seria interessante que essa maricultura vise espécies não topo de cadeia, não espécies carnívoras, porque senão a gente só vai estar botando esse problema para outro lugar. Mudar a preferência de consumo, né, pessoal? Que nem eu disse, o pessoal gosta muito de comer peixes topo de cadeia, garopa, atum, namorado, enfim. Então, se a gente
começar a mudar a preferência do nosso consumo, a gente também consegue, se não tiver para quem vender o atum, o pessoal para de pescar atum. Eu sei, é uma coisa pequena, mas assim, de gota em gota, a gente se faz um oceano. Essa é uma iniciativa bem legal, tá? O Seafood Watch, lá do Aquário de Monte Rei, nos Estados Unidos, onde eles têm um aplicativo bem legal, tá? Não funciona para a gente aqui ainda no Brasil, mas tem algumas iniciativas, tem o projeto Pescador Amigo, do pessoal de Santos, que eles também têm uma cartilha de peixes que você pode comer, dos peixes que você não pode comer e os peixes que você deve comer com moderação. Então, para todo mundo, assim, se a gente conseguir mudar um pouco as nossas preferências de consumo, e também, né, mostrar para as outras pessoas que não é legal comer garopa, porque ela demora muito tempo para crescer, ela tem reversão sexual, depois de um tempo, as fêmeas, todo mundo nasce fêmea, depois de um tempo vai virar macho, um deles vira macho, faz agregação, então ele tem todos vários atributos biológicos com que façam que essas espécies assim de garopas, badégios, serranídeos, né, no caso que a gente está falando, eles sejam, com pouco esforço, eles sejam muito sobrepescados. E assim a gente tem outras famílias, como os lutigenídeos, entre outros. Então, se a gente consegue mudar um pouco a preferência de consumo, a gente também vai estar contribuindo para que os estoques não sejam sobrepescados, dê um tempo para eles se recuperarem. O que mais? Moratórias, tá? O mero, por exemplo, outro exemplo de serranídeo, de epinephelide, de epinephelus itajara, peixe gigantesco que foi praticamente quase extinto na nossa costa, mas que teve uma moratória, foi proibida a pesca dele, assim, temporariamente, foi proibida a pesca. Essa moratória vem sendo renovada, a moratória ela funciona num período, nesses próximos 4 anos você não pode pescar esse peixe. Mas antes de finalizar o 4º ano, o pessoal vê como é que está o estoque, vê que é um peixe que demora, assim, para ele se restabelecer a população, uma população ok para ser explorada. Então, eles vão renovando essas moratórias. E as portarias também, né? Que nem a gente teve a portaria aí que saiu há 4 anos atrás, a portaria 445, onde foram proibidas diversas espécies que eram espécies que você via que estavam entrando em ameaças de extinção, algumas vulneráveis, outras num grau de extinção, de perto de extinção maior ainda. Então, essas espécies foram colocadas na portaria 445 e desde então não pode ser pescado. Mas essa portaria vai de acordo com os interesses, né? E tem um lobby muito forte dos armadores da pesca comercial. Eles conseguem derrubar essa portaria eventualmente. E aí, pô, a portaria não está valendo mais. Aí daqui a pouco vai lá os advogados e consegue fazer com que a portaria esteja valendo novamente. Então, é uma briga forte. Depois, se vocês quiserem, dê uma procurada, portaria 445. E vejam aí essa guerra aí. Bom, mas enfim, moratórias e portarias são instrumentos bem legais assim para a gente combater a sobrepesca. Defesos. Pô, defeso é aquele período, por exemplo, a sardinha agora mudou o defeso dela. Agora, de 1º de outubro a 28 de fevereiro, não pode mais pescar sardinha. Então, é um período que a gente consegue, ainda mais a sardinha, que é um peixe que é R estrategista, né? Ele consegue se repovoar, se reproduzir rápido, num curto espaço de tempo. Então, é uma pesca, assim, esse peixe, desculpa, plantônico, você consegue manejar ele melhor, assim, para que fazer períodos em que em que esses peixes não possam ser pescados e que esse peixe possa estar repovoando os estoques. Desculpa aí se eu falo rápido, pessoal. Tento controlar, mas é difícil. O que mais que a gente tem? Tamanho mínimo e máximo de captura. Tá? É legal, é interessante isso, né? E aí é importante que para tudo isso que eu estou falando, pessoal, é muito importante que exista fiscalização. Tá? Então, muitas vezes, para tudo que eu estou falando aqui, sabe, é importante que tenha fiscalização, porque às vezes a gente tem ótimas leis no papel, a gente tem muita coisa boa, mas a gente não consegue ter fiscalização. E aí o pessoal pensa, às vezes, a tragédia dos comuns. Cara, se eu não pescar, aquele barco ali vai pescar, então é melhor eu pescar, sabe? Então, sem fiscalização fica difícil. Depender só da boa vontade do pessoal, a gente vê que não dá muito certo.
Bom, tamanho mínimo de captura é importante porque se a gente tem um tamanho mínimo, por exemplo, só pode pescar esse peixe, por exemplo, a garopa, se eu não me engano, é 45 centímetros que pode pescar a garopa. Porque a gente sabe que a partir de 45 centímetros ela já reproduziu pelo menos uma vez. Ela já tem um tamanho de maturação, então ela já conseguiu contribuir para a próxima geração. Se a gente começa a capturar peixe abaixo do tamanho mínimo de captura, aquele peixe nem consegue se reproduzir, a gente já está tirando. Ou seja, a gente não consegue fazer com que a coisa seja renovada. E para algumas espécies é importante a gente ter tamanho máximo de captura. A gente só pode pescar peixes entre, por exemplo, 30 e 50 centímetros. Por quê? Por que tamanho máximo? Porque às vezes, pessoal, tem alguns peixes, e a gente vê isso em lutijanídeos, centropomídeos, que são os robalos, lutijanídeos, que são as ciobas, os dentões, e serranídeos, que são as garopas, meros, badejos, que a partir de que um peixe, por exemplo, de 50 centímetros, ele consegue depositar 6 vezes mais ovos, ou às vezes até 40 vezes mais ovos do que um peixe por exemplo, de 36 centímetros, 37. Então, a capacidade reprodutiva daquelas matrizes que a gente chama é muito grande. Então, vale a pena a gente poupar esses maiores que conseguiram sobreviver até aqui, porque eles, um peixe daquele grande, um peixe de 60 centímetros, de 50 centímetros, dependendo da espécie, ele consegue colocar mais ovos do que 20 peixes de 30 centímetros, por exemplo. Então, em termos de renovar o estoque, de repovoar aquilo ali, é muito mais interessante a gente é, deixar os grandes reproduzirem. Ok? Então, o tamanho máximo é bem interessante. Eu sei que em São Paulo tem um projeto bem legal, onde tem uma baía lá que, putz, me falhou o nome, que o pessoal tem esse tamanho mínimo e máximo para roubá-lo, tá? Que é um peixe também que tem essa característica aí de mudança de sexo. No caso dos robalos, todo mundo nasce macho e depois de a partir de tal idade vira fêmea alguns, porque também tem taxa sexual. Dependendo se tem muita fêmea, se tem muito macho lá. Se tem muita fêmea, o macho não vai virar fêmea, por exemplo. Complexo, pessoal. É complexo a coisa porque a gente não tem uma fórmula mágica para todos os peixes, porque cada peixe tem os seus atributos ecológicos, então tem que ser uma coisa bem específica para cada um. Não existe fórmula mágica, mas a gente sabe de muita coisa e tá tudo aí, é só usar o conhecimento. Bom, reduzir o bycatch, né, que o Pedrinho tinha falado lá, que o bycatch é quando a gente pesca espécies que não são do nosso interesse e até muitas vezes a gente nem vai usar para nada. O arrasto é uma pesca que tem muito bycatch. Sabe, para cada quilo de camarão que é capturado, 10 quilos de outros organismos, entre eles corais, estrelas, crustáceos, peixes, e a gente está falando de peixes recrutas, bem pequenininhos, filhotinhos, são jogados fora. Então é uma pesca assim, cara, que eu sinceramente eu não consigo entender a gente no século 21 existir pesca de arrasto, sabe? E é uma pesca assim que você ainda gasta, como é uma pesca ativa, você não é uma pesca que você tem que deixar a rede lá parada e depois capturar e depois puxar a rede. Não, uma rede é uma pesca ativa que você tem que estar com o barco puxando a rede full time. Então aquilo ali gasta muito diesel. Então, por si só, não é uma pesca rentável. Só que o governo subsidia com óleo diesel, paga uma boa parte desse óleo diesel e aí acaba que fica elas por elas. O ganho ainda é baixo, dependendo, às vezes, se o cara consegue pegar muito camarão, o ganho fica alto. Mas se a gente conseguir reduzir esse bycatch, como a gente não consegue acabar com a pesca de arrasto, a gente reduzindo o bycatch, isso já seria interessante. E existem algumas modalidades de redes que elas têm, por exemplo, aqui, ó, como vocês podem ver, tem uma área de escape, onde, por exemplo, nessa pesca de arrasto vem muita tartaruga e vem outros peixes, dependendo do lugar pode vir foca, que não é o caso do Brasil, mas pode vir muita tartaruga, vem muita tartaruga morta, mas aí algumas redes, elas têm essa estrutura aqui de escape que a tartaruga consegue sair por uma saída aqui. Então, ou por exemplo,
bycatch é aquilo que é capturado e que não é intencional. A gente tem a fauna acompanhante, às vezes é uma fauna assim que você captura, mas você acaba aproveitando. Por exemplo, outros peixes assim, pô, veio, não sei, veio uma curvina junto. Ela é a fauna acompanhante, mas é uma fauna que você tem um valor, que você vai conseguir vender, por exemplo. Vai colocar lá no depósito de gelo e vai vender. O bycatch não. O bycatch você pega e vai jogar fora. Às vezes você consegue aproveitar alguma coisa assim, se você tem um comprador para fazer farinha de peixe ou farinha de proteína, assim, mas normalmente é jogado fora. Tá, Gabriela? A Rafaela falou aqui que tem um projeto maneiro. Olha o peixe lá no sul, que legal. Vou até dar uma olhada depois. Valeu, Rafaela, por estar dizendo isso. Gabriela, espero ter respondido a sua pergunta. A gente tem também como bycatch, por exemplo, da pesca de espinhel. A pesca de espinhel, você vai jogando os anzóis, e são quilômetros de anzóis, são 40 quilômetros de anzóis, imagina. Às vezes, cara, pode ser até 80 quilômetros de uma linha, que a cada metro vai um anzol. Imagina, cara, 80 quilômetros, uma linha em alto mar com anzóis. E para pescar, enfim, essa pesca de espinhel é muito... Depende. Tem espinhel de superfície, espinhel de fundo, espinhel de meia água. Depende da profundidade, o foco, o alvo é uma espécie de peixe. E quando joga esses anzóis, tem muitas aves que eles vão acompanhando os barcos porque sabe que é um pouco de comida fácil. À medida que eles puxam a rede, vai sobrando peixe, eles se jogam lá e é uma fartura para as aves, sabe? É comida fácil. Então, às vezes, elas já associam um barco de pesca a comida fácil. E quando o barco vai soltando aqueles espinhéis, o espinhel, com cada anzol, assim, vai jogando, vai saindo uma linha e ele vai botando o anzol com a isca lá, com um pedaço de lula, normalmente, se é para pegar atum, tubarão. E aí o que acontece é que quando cai na água, o albatroz, por exemplo, ele vai direto ali e é fisgado e morre afogado. Aí o que o pessoal está fazendo, por exemplo, para reduzir? Isso é um bycatch, esse albatroz que está sendo capturado é um bycatch. Não vai ser aproveitado, só está matando ali uma espécie que já está ameaçada. Aí o que eles fazem, às vezes, é enrolar umas tiras que ficam balançando com o vento, que é o Toryline. Às vezes também pinta as iscas de azul, que isso dificulta a visão do albatroz de estar pegando essas iscas, e também lançar esse espinhel mais à noite, onde o albatroz não está já não está tão ativo. Então, são algumas técnicas aí que tem para reduzir a captura do bycatch. No espinhel também, o que eles fazem, às vezes, antigamente se pescava com um anzol padrão, assim, tipo J. Agora, muitas companhias estão utilizando um anzol mais arredondado. Aqui não estou fazendo coisa com o meu dedo, mas imaginem um anzol mais arredondado, tá? Que é fácil, às vezes, para alguns bichos escaparem dali, da tartaruga, ou às vezes até para você tirar, assim, vem uma tartaruga ali, você consegue safar ela, se ela não tiver morrido, se ela já não tiver morta por afogamento, é mais fácil de você tirar esse anzol dela, assim, o anzol curvo. É um pouquinho mais caro, mas ele até tem uma durabilidade melhor e até já tem alguns estudos que mostram que a captura dele, assim, dos peixes alvos é maior. Então, qualquer petrecho, assim, que você consiga reduzir o bycatch também é muito interessante para, enfim, para que a pesca seja menos insustentável. Eu não gosto de falar de pesca sustentável porque eu acho até um pouco esquisito falar isso. Prefiro falar em pesca menos insustentável. Limitar o tamanho da frota, né, pessoal? A gente tem vários exemplos assim lá fora, assim, por exemplo, a pesca do bacalhau. Do bacalhau, ela foi uma pesca assim que colapsou, sabe? Ela acabou assim praticamente. Os caras conseguiram acabar com o bacalhau. O bacalhau só conseguiu sobreviver, conseguiu respirar na Segunda Guerra, quando os barcos não podiam mais sair porque eles iam ser bombardeados. Foi um período assim de defeso, né? Foi um respiro que o bacalhau conseguiu. Então, as populações de bacalhau voltaram a
a ficarem grandes por conta desse defeso, entre aspas, aí, da Segunda Guerra. Então, e a partir disso, o pessoal também viu, né? Tem muito estudo com bacalhau, assim, porque era um peixe que era muito visado, assim, no hemisfério norte, e o pessoal via que se não manejasse direito aquilo, ia acabar. Então, já tem um tamanho de frota, sabe? Para conseguir uma licença não é fácil lá, só se alguém sair, porque não adianta você, ah, não, mas eu vou pescar só 1 tonelada, mas são 500 barcos pegando 1 tonelada, sabe? Então, você tem que ter um tamanho de frota, e limitar o tamanho de frota é muito interessante para que os peixes consigam é, não passar daquele máximo de captura sustentável lá, aquele MYD, que o F, que o Pedrinho tinha comentado lá naquele gráfico lá que ele mostrou. Bom, e repartição dos oceanos, que é uma parte que a gente vai falar um pouco mais para frente, de áreas marinhas protegidas, que são áreas que você não pode pescar, são áreas onde a gente vai ter peixe se reproduzindo ali. O harém, que aí o José Siqueira falou, que é um bom exemplo de pesca sustentável. O harém que também tem a anchoveta lá no Peru, foi um caso de pesca que foi colapsada. O harém que, José, eu não estou recordado aí de qual harém que tu está falando. Depois aí tu manda aí pra gente aí. Mas depois a gente pode falar, mas essa aula de colapso já foi, vamos falar um pouco de gestão. Mas as áreas marinhas protegidas são locais que a gente vai funcionar como um repositório de peixe. Ninguém pode pescar ali. Aí os peixes eles vão se reproduzindo ali e a gente chama de o transbordamento, o spillover. À medida que os peixes vão se reproduzindo ali, eles vão, tipo, a área é aqui. À medida que os peixes vão se reproduzindo, eles vão saindo para as áreas adjacentes. Estou fazendo na mão, mas posso fazer no mouse aqui, né? Enfim, à medida que tem bastante peixe aqui, eles vão sair para as áreas que pode ser permitida a pesca. Então, às vezes, até a gente tem pescador, tem armador, que tem, se tu vai falar de área marinha protegida, o cara já tem calafrio, o cara já não quer escutar mais nada. E aí tem que falar para ele, em vez de área marinha protegida, de área de produção de peixe, que não deixa de ser uma área onde o peixe é produzido, que funciona como repositório, né? Ou bancos de peixe, assim. À medida que aquilo ali vai, uma poupança, à medida que passa o tempo, aquilo ali vai te rendendo e vai rendendo para as áreas adjacentes onde se pode pescar. Depois, José, eu vou dar uma pesquisada aí nesse arenque aí também, de que o José está falando aqui, que é exemplo de pesca ocidental, mas eu não estou recordando qual é. Perguntas, galera. Acho que as perguntas são feitas à medida que a gente vai falando. 8h40, vou dar uma acelerada aqui, que eu acho que ainda tem algumas coisas. Bem, aqui vou falar para vocês assim, às vezes a gente tem algumas espécies que são ameaçadas, e aqui a gente tem um exemplo de 2 espécies. Na esquerda, o Sparassoma xylari, budião batata, e na direita, o budião verde, que é o Sparassoma frondosum. A xylari aqui é bem fácil de identificar, porque ele tem essa mancha amarela aqui entre aspas, axila. Esse aqui é um estudo de caso que a gente teve lá em Arraial, que a gente tinha... Como é que a gente protege algumas espécies, assim, só um exemplo, assim, sabe? A gente sabe que essa espécie ela está ameaçada, que tem pouco, e como é que a gente vai proteger ela? Só proibir? Será que se a gente proteger uma área, qual que é a área que a gente vai proteger? Qual que é o tamanho da área? Essa espécie ela se desloca muito, se desloca pouco? Se a gente for fazer uma área marinha protegida, qual que vai ser o tamanho dessa área marinha protegida? É melhor a gente fazer uma área marinha protegida grande ou várias pequenas? Não sei, a gente vai ter que saber quem que a gente quer proteger e ou quais as espécies a gente quer proteger e qual que é o tamanho de área que essa espécie precisa. Então foi pensando nisso que a gente resolveu estudar, trabalhar com o budião, que já é uma espécie que está na portaria 445, tanto o frondose quanto o axillari, e eles têm um papel funcional muito importante na manutenção do recife. Tem algumas espécies que são mais chaves do que outras. Tá? Tem algumas espécies que têm um papel funcional dentro daquele ecossistema muito importante.
que se a gente tirar elas, elas não têm outra espécie que vai assumir aquele papel funcional delas. Então, por isso, daí a importância da gente trabalhar, no caso, com o budião, porque é uma espécie que já estava ameaçada, que tinha pouco, e tem um interesse principalmente dos caçadores submarinos. E aí, como é que a gente faz para proteger essa espécie? É uma espécie que ela come as algas, eu acho que o Marcos já falou isso, talvez o Pedrinho também, não me recordo. Bom, mas ela controla o crescimento das algas, o que é muito legal para que o coral consiga crescer saudável, senão as algas crescem por cima do coral e vão acabar fazendo com que ele não cresça muito bem ou até ele possa vir a morrer. Eles também são importantes, né, os budiões no transporte de sedimentos. Aqui vocês podem ver ele dando uma cagada em cima do bentos aqui do fundo e transportando esses nutrientes, voltando a colocar esses nutrientes de volta na cadeia alimentar. Também tem um papel importante na abundância e distribuição da criptofauna. Tá? Eles controlam um pouco a quantidade de criptofauna do local. E tem aquele papel lá que o Pedrinho falou agora no final do phase shift, né? Em local que a gente vai ter bastante budião, a alga não vai crescer tanto e a gente vai conseguir ter os corais mais saudáveis. E os corais, eles fornecem uma complexidade para o ambiente muito importante. Essa complexidade, vamos dizer que ela faz com que existam vários habitats para outras espécies. Então, o ambiente de coral, ele normalmente tem uma diversidade muito grande por conta também dessa quantidade de habitats diferentes, de várias toquinhas pequenininhas, de diferentes tamanhos, vários bichos conseguem se esconder ali. Então, é, então se os budiões estão lá num ambiente saudável, eles não vão deixar com que fique dessa forma, com que as algas cresçam por cima dos corais e acabe com a complexidade e, com o tempo, acabe com a diversidade de outras espécies no local. Bom, o Pedrinho falou dessa foto aí, desse gráfico, tá? Que foi como o Scalotrispinosus, né? Ele foi funcionalmente extinto lá de Arraial, foi capturado. É um peixe também que tem todos aqueles atributos ecológicos lá que eu comentei das garopas, dos lutijanídeos, dos robalos, que ele muda de sexo também, ele demora para crescer, tem proporção sexual, enfim, todos os atributos com que fazem com que um esforço às vezes não tão grande faça com que essas espécies acabem colapsando. Então, a gente pode ter uma extinção local, né? Não quer dizer que o espinosos, que o budião azul, esse no caso eu falei de espinosos, mas é o budião azul, é o maior budião que a gente tem aqui no Brasil. E, por acaso, esse cara só tem no Brasil. E ele, de Arraial, ele ficou localmente extinto. Tá? A gente tinha uns 2, 3 bichos, mas eles não eram suficientes para repovoar aquilo ou para desempenhar o papel funcional deles. Então, o Marco aqui está me falando que em Salvador era uma espécie que tinha em toda a orla de Porto da Barra. De Porto da Barra até Itapuã, e hoje praticamente não tem mais. Por quê? Porque também, na ausência de peixes grandes, na ausência de garopa, na ausência de grandes lutijanídeos, ele é o maior peixe que tem. Com o tempo, o pessoal foi vendo que além de... Antigamente tinha aquele mito, assim, né, de que peixe colorido não era bom para comer. Com o tempo, isso foi caindo por terra. Com a ausência de outros peixes prateados ou não coloridos no Recife, o pessoal foi pegando um peixe maior. E o peixe maior que tinha era o espinosus, o budião azul. Esse peixe é capturado basicamente por caça submarina, tá? Você não, como ele é um peixe herbívoro, não consegue botar lá um pedacinho de uva ou de alguma outra alga para ele comer. Ele só é capturado, você não consegue capturar no anzol, pode até ser capturado na rede, mas é muito difícil. Então ele é capturado basicamente no arpão. O pessoal estava faltando outros peixes grandes, cai em cima do budião e aí rapidamente ele é sobrepescado e desaparece do ambiente. Aqui como o Marco está falando que hoje praticamente não tem mais em Salvador. Em Arraial também é assim, em diversos locais. Agora tem até o projeto Budião, né?
do pessoal lá da Federal do Sul da Bahia, que está trabalhando com vários budiões por conta disso, né? Por conta que é um peixe que já está super ameaçado e que muitas vezes o peixe ele não tem esse, o pessoal nem sabe que ele existe, ou chega lá no prato, é budião, nem sabe o que que é, só come. Então está tendo um projeto bem legal aí, bem interessante de conseguir preservar esses animais lindos, por acaso. Aqui, ó, lá em Arraial, ó, vários budiões sendo capturados. Aqui tem um. Eu trabalhei com caça-sub lá em Arraial, com o impacto dela e a quantidade de budiões que vinham, tanto o batata quanto o verde, era impressionante. E depois o pessoal. Pois é, e caça para venda ainda, né? Normalmente o pessoal que caça tem pouco. Quem caça recreativo, quem pesca, faz pesca amadora, não pode vender, né? Uma dos princípios da pesca é não poder comercializar o peixe. E aqui, vários desses peixes eram capturados na feira. Pessoal, vou ter que dar uma acelerada aqui, porque senão eu vou embora falando, tem muita coisa interessante. Mas, vamos embora. Então, a gente trabalhou com essas duas espécies de budião, o batata e o verde, para descobrir o padrão de movimento, se ele saía muito, se a área dele era muito grande, se ele tinha uma fidelidade ao local. E a gente trabalhou com telemetria. Telemetria, distância, metria, medir, acho que é isso. Não tenho, agora não lembro bem, faz tempo que eu dei essa aula. Mas tá. Então aqui, pessoal, só para mostrar para vocês os estudos com telemetria. Os estudos com telemetria, eles trabalham, muitos estudos de telemetria, eles estão trabalhando com espécies ameaçadas. Aqui embaixo, a gente tem o grau de ameaça dessas espécies, se é pouco preocupante, se é muito preocupante, se a espécie está vulnerável, se ela está ameaçada, se ela está praticamente extinta. Opa! Então a gente vê aqui, e de acordo com as cores, é o tipo, se é um mamífero marinho, se é um elasmobranco, se é um tubarão, se são peixes, répteis, crustáceos. Então é só para mostrar para vocês que é um tipo de estudo, entre aspas, comum com espécies vulneráveis. É um estudo muito caro, porque ainda no Brasil, ainda mais com o dólar, é bem caro os equipamentos. Bom, a gente tem dois tipos de telemetria, o acústica e o de satélite. O de satélite, o peixe precisa sair da água. Quando ele sai da água, ele passa, tipo, tem uma anteninha ali que é grudada no bicho. Estou falando de grosso modo, mas tem outros métodos. E essa anteninha, quando o bicho sai da água, por exemplo, tubarão, bota a dorsal para fora da água, ou tartaruga, quando ela sai da água para respirar, ela bota aquela anteninha para fora, que normalmente é grudada no casco, e manda o sinal para o satélite. Aí o satélite ele vai detectar aquilo e vai pegando vários pontos. E aí vai formando o caminho dela. E com isso tu vai sabendo qual que é a migração, qual que é a área de estudo dessa tartaruga. Bom, então a telemetria para fazer movimento, área de vida, área de forrageio, área de desova, a gente monitorou esses dois nesses pontos em Arraial do Cabo. Vou dar uma acelerada, senão ninguém janta. Capturamos peixes durante a noite lá, ele estava bonitinho, dormindo. Daqui a pouco ele é, entre aspas, abduzido. Vem para o barco e a gente insere esse chip, né? Entre aspas, um chip, mas isso é um transmissor, que esse é o tipo de telemetria acústica, que a gente chama, tá? A gente insere esse transmissor no peixe, rapidinho, faz a cirurgia na água, dura 3, 4 minutos. A gente dá uma anestesiada nele antes com um anestésico, depois costura rapidamente, devolve ele para a água e fica monitorando ali com isso aqui é um microfone para debaixo d'água que a gente chama de hidrofone, e esse hidrofone é conectado aqui, ó, nesse cabo aqui que está aqui no VR100. Aqui a Jora, que é a pesquisadora que fez o mestrado dela com isso. A gente ia percorrendo todos os costões de Arraial do Cabo com esse hidrofone, e depois esse VR100 ele ia captando os sinais e os sinais, à medida que o sinal vai dando bip, ele ia capturando esses sinais aqui tem um GPS também, e depois ele dava esse dado para a gente. Aí aqui os caminhos que cada budião fez, e a partir disso a gente tinha um mapa da área de uso de cada budião. E a partir disso,
a gente sabia, por exemplo, qual que é o tamanho da área que o Budião utiliza, se a gente fosse proteger, qual que é o tamanho da área qual que é o tamanho da área que a gente vai conseguir ser eficiente, para a gente fechar, para a gente proteger. Se a gente fechar essa área, a gente vai estar conseguindo proteger o Budião, entendem? Então, foi a partir daí que a gente fez esses estudos, foi bem legal. E tá, perguntas aí sobre telemetria, pessoal? Ninguém falou nada no chat. Então tá, vamos nessa, mas se quiserem fazer mais para frente nos outros assuntos também não tem problema, a gente volta. Bem, áreas marinhas protegidas. Então, como eu falei para vocês, elas têm aquela função, tem diversas funções. Como é que é uma área marinha protegida? Como é que são os peixes lá em áreas marinhas protegidas? Grandes, pessoal, tá? A gente consegue ver cardume de peixe grande. Por exemplo, às vezes mergulhando aí pela costa, é muito difícil ver um tubarão. Olha, consegue ver um tubarão, tu deu muita sorte, porque normalmente a gente já comeu tudo. A gente já comeu todos os tubarões aí, tem bem pouco, a gente vai achar um tubarão que outro lá. Na costa é difícil, o pessoal para pescar tubarão costuma ir um pouco para longe, mais para longe da costa, no espinhel, aí pega mais tubarão azul, entre outros. Mas então, o que eu quero dizer para vocês é que peixes em áreas protegidas são grandes, tá? Por quê? Porque não tem ameaça, não são pescados principalmente. As áreas marinhas protegidas, elas funcionam como criadouros aos peixes, como eu disse para vocês, eles são multiplicados ali e vão para as áreas adjacentes, então funciona como um repositório. Entre outras funções das áreas marinhas protegidas, a gente tem a conservação da biodiversidade, proteção e aumento dos serviços do ecossistema, recuperação dos estoques, de estoques já sobrepescados, aquele negócio que eu falei para vocês de exportação do indivíduo, o transbordamento, transbordando peixe assim, para as áreas adjacentes, as áreas próximas. A gente tem lá uma segurança, né, contra incertezas ambientais, se der acabou o mero ali naquela área adjacente, a gente tem ali ainda, funciona como um banco genético também. A gente tem uma informação de base, como é que era, por exemplo, como é que a gente vai preservar costas? A gente nem sabe como é que era 50 anos atrás. Numa área marinha protegida antiga, a gente vai saber como é que era. Funciona também em termos de educação, pode fazer muitas pesquisas lá e também pode ser uma área de recreativa. Pode ter mergulho lá, por exemplo, pode atrair muito mergulhador, pode ser muito mais economicamente positivo do que é, muito mais economicamente positivo às vezes a gente ver um tubarão do que a gente comer um tubarão. O valor dele. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco isso. Será que é o próximo? Não. Bom, aqui é só em termos de áreas marinhas protegidas em países emergentes, tá? A gente tem essas áreas aqui, esse bege aqui, ele é não protegido, tá? E aqui em preto seriam áreas no-take. Áreas no-take são aquelas que você não pode fazer nada, tá? Não pode pescar, não tem nenhum uso extrativista. A gente tem diversas áreas, tipos de áreas marinha protegida. Umas que a gente pode fazer alguma coisa e outras que a gente não pode fazer nada. Aqui é só para mostrar para vocês nos países emergentes, que às vezes os países emergentes são os que mais exploram seus recursos naturais em termos de como é que a gente está de áreas marinhas protegidas. No Brasil, aqui a gente tem, em termos de biomassa, em peso de peixe total no Recife, a gente vê que as maiores biomassas aqui, ó, são em Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Noronha e Ilha da Trindade. A gente também tem uma biomassa bem expressiva aqui perto, na Ilha de Alcatraz. Aqui perto, que eu estou no Rio de Janeiro, tá? Então, isso se dá porque a gente tem muito peixe grande lá. A biomassa, ela vai lá para cima. Às vezes aqui tem bastante peixe, mas é tudo peixe pequeno, que não são de interesse comercial. Ali não, aqui nessas áreas marinhas protegidas, aqui de cima, a gente tem peixe grande. Aqui a gente está vendo grandes dentões, barracudas, tubarões. Então, essas ilhas oceânicas aqui, né, pela distância delas, elas acabam funcionando como áreas marinhas protegidas, apesar de recentemente ganharem esses status também. O Fernando de Noronha já era, né? A Arquipélago de São Pedro e São Paulo ganhou agora um novo status. A Atol das Rocas é uma reserva biológica, não pode fazer nada lá. Aqui no Brasil a gente tem duas reservas biológicas marinhas, que são as áreas mais restritivas que a gente tem, que é Atol das Rocas e Arvoredo, lá em Santa Catarina.
Mas nem sempre essas áreas escapam, apesar da distância. A gente tem um projeto aí, uma rede de pesquisa, o PEL de Ilhas Oceânicas, que trabalha nessas ilhas e vê que ano a ano, os monitoramentos, por exemplo, esse serranídeo aqui, parente da garopa, vem decaindo. Tá? Acontece pesca lá, às vezes seja pesca recreativa, aqui dentro da Ilha da Trindade, pelo pessoal que está lá, no caso militares, ou por algumas frotas também. Aqui a gente está falando de cefalofolis fulva. Ela é mais residente do costão, mas até mesmo tubarões aqui tem visto cada vez menos porque tem frotas de pesca que vai pescar lá. Agora, desde ano passado, ou ano retrasado, desde 2018, ano retrasado, elas ganharam um status de mais restritivo contra a pesca. Aqui é só a quantidade de áreas marinhas protegidas que a gente tem ao longo do globo, tem bastante trabalho sobre isso, vou acelerar que está acabando. Aqui é essa linha aqui, ó, são as reservas, são locais onde tem aqui a média de biomassa, né? Biomassa de peso de peixe, em locais onde tem a reserva, onde são áreas marinhas protegidas e onde não são. Então você vê que esse traço sempre acima onde tem muita biomassa é uma área marinha protegida. Quando a gente compara com a costa ou com um lugar que não tem proteção, é sempre menor. Aqui também outro trabalho, comparando locais com áreas protegidas. O preto e o branco são locais protegidos, comparado com outras áreas que não são protegidas. Vou ter que dar uma acelerada. Caramba, tá cheio de perguntas. Já vou responder, galera. Calma aí. Só para dar uma acelerada aqui, a gente vai conversando sobre tudo isso. Como a biomassa aumenta depois que é implementada uma área marinha protegida, e aqui a gente pode ver, ó, 496%, 81%, 750%, é muita coisa. Então, não estou dizendo que a área marinha protegida é um remédio para tudo, mas ela funciona bem. Deixa eu ver aqui um pouco as perguntas. Meu Deus, tem muito. Na Ilha da Trindade, fiscalização residente, a gente tem, né? Tem uma base militar que funciona na Ilha da Trindade. Quando eu falo Ilha da Trindade, pessoal, é a ilha, tá? Não é Trindade aqui no sul do Rio de Janeiro. É uma ilha que tem na linha do Espírito Santo, em direção à África. É a parte mais longe do Brasil, ela fica distante 1.100 quilômetros da costa do Brasil. E lá funciona uma base militar. O posto oceanográfico da Ilha da Trindade, onde residem não, né? Tem 40 militares lá que vão se alternando, ficam 4 meses, vem outros 40. Então, de 20 em 20, a cada 2 meses, trocam 20 militares lá. Bom, a fiscalização lá é muito até onde os olhos veem, mas eu não sei como é que está atualmente. A última vez que eu fui para lá foi em 2014, tem bastante tempo. E depois que mudou o status, virou mais uma área marinha protegida aos redores de Trindade. Eu não sei como ficou essa fiscalização, ou se tem, não sei se é tão funcional assim, tá? Respondendo a pergunta do Roberto. Pois é, o Felipe falou aí tudo. É isso aí. O Felipe falou tudo ali no comentário dele. O que tem que fazer é a conscientização. O pessoal tem trabalhado bastante com isso. No começo até rolou uma briga, porque falaram que estava pescando bastante e foi, entre as fiscalizados isso, foram tiradas fotos e, enfim, os militares estavam trazendo muitos quilos de peixe para a costa. E aí, com o tempo, já foi mudado isso e, teoricamente, eles não podem mais trazer tantos peixes para a costa e acredito que tenha reduzido, mas tem que estar lá para ver. Bom, áreas de exclusão total, que são aquelas áreas no-take, que não pode fazer nada. É o ótimo, né? Seria o ótimo para a costa. Alguns estudos dizem que 35% da costa deveria ser assim. Cuba tem 22%, a Austrália de 5% foi para 33%, mas é interessante ver que às vezes a gente, vamos proteger a área, pô, beleza, vamos proteger 50% da área aqui do Brasil, mas o consumo de pescado não reduz nada, todo mundo continua comendo peixe lá 3 vezes por semana, ou seja, esse peixe está vindo de algum outro lugar, e às vezes acaba vindo de um lugar que não tem tanta fiscalização, do país mais pobre, que precisa vender, então às vezes não é só proteger, mas é também reduzir o consumo.
Então, fazer aqueles dias sem carne, ou parar de comer carne, é sim que eu vi que alguém falou, você acha que o veganismo ia colaborar com isso? Com certeza, sabe? Acho que é um caminho que a gente tem que fazer, pensar nisso, repensar nos nossos hábitos. Todo mundo gosta, bom, por exemplo, eu gosto muito de churrasco, mas já tem um ano que eu não como carne vermelha ou branca de frango, porque apesar de gostar bastante, eu sei que a conta não fecha, que a pegada ecológica é grande. Bom, áreas marinhas protegidas na Austrália, foi isso que eu falei, Estados Unidos 10%, e no Brasil, como é que tá? Bem, no Brasil a gente pulou de 1,25% de áreas marinhas protegidas para 25%. Caramba, é muita coisa. Olha só, tá dando certo. Não é bem assim. Na verdade, essas áreas protegidas, tem a Convenção da Biodiversidade de 92, né? Ela ela tinha uma meta que todos os países protegessem 10% até 10% de sua costa. Mas isso teria que ser representativo. Por exemplo, a gente tem mangue, a gente tem grama marinha, a gente tem costão rochoso, a gente tem recife de coral. Enfim, não adianta você proteger 25% de água, ou 23, tantos por cento de água, e não ter quase nada aqui na costa, né? O ideal é que esses que fossem 10% ou mais, né, mas que pelo menos fossem 10% representativos. Representativos do mangue, representativos de costão rochoso, representativos de corais, de locais arenosos, de diferentes ecossistemas que está tudo conectado, né? Tem vários bichos aqui, barracuda, que a gente vê em ambiente pelágico, mas a gente vê o juvenil lá no mangue, por exemplo. Então, às vezes, não adianta a gente proteger só essa área aqui grande e não proteger as áreas berçárias, por exemplo, tá? Fora que ainda rolou deixaram aqui, ó, aqui é perto de São Pedro de São Paulo, mas aí protegeram tudo aqui, ó. Aí tem duas categorias de proteção aqui, né? Mas deixaram a ilha, que é onde tem a maior diversidade, fora. Então protegeram tudo menos a ilha. Engraçado, né? Aqui também protegeram tudo menos a Ilha de Trindade. Protegeram só um ladinho da Ilha de Trindade que nem vai, mas aquele lado lá que a galera costuma pescar esportivamente, entre aspas, ficou fora. Então houve muita discussão aí, porque foi tipo 2 dias antes, estava tudo acertado, foi uma dificuldade, uma batalha, e depois o pessoal, em cima da hora, mudou um pouco a configuração. Mas enfim, seguimos. Galera, vou dar uma acelerada. Existem várias categorias de áreas marinhas protegidas. Pode ser de proteção integral, e a gente tem aqui essas 5, ou de uso sustentável, que no caso, por exemplo, a Resex de Arraial do Cabo é uma reserva extrativista, né? A Tal das Rocas é uma reserva biológica, é a mais restritiva de todas. Bom, para fazer uma área marinha protegida também é difícil, a gente tem que ter como o Felipe está dizendo aí, foi revoltante isso aí tudo, né? Porque foi uma batalha e de repente isso, assim, nossa, foi uma rasteira das boas, das ruins no caso. Né? Zoneamento, então, só um exemplo assim de como é difícil assim implementar uma área marinha protegida, ainda mais em local que a gente tem uso, que tem extrativismo. A gente tem que primeiro fazer um zoneamento, saber os locais onde cada petrecho de pesca, cada utilização é santuário ecológico, ali é cultivo de marisco, tem o pessoal do recreativo, da banana boa, jet ski, enfim, são vários atores, é muito conflitante estabelecer uma área marinha protegida. Aqui foi um estudo que a gente fez, ele fez um levantamento do que tinha, de qual tipo de uso que existia em cada local. Depois, N reuniões gerais, tá? Com vários representantes de diferentes atividades, seja ela de pesca de mergulho, representante de pesca de canoa, representante de pesca de traineira, de passeio de barco, e tá lá todo mundo discutindo. Aqui o Cadu, coordenador do Costão Rochoso, lá explicando para a galera ver ferozmente os benefícios que uma área marinha protegida poderia estar resultando para todo mundo. Reunião com as lideranças locais e com os gestores, na época, os gestores da época, com lideranças locais, de, pô, vamos chamar todo mundo ali da pesca de cerco, das traineiras, vamos conversar com eles, qual que é a área marinha protegida? Se a gente fosse proteger uma área, qual que você iria sugerir?
Aí cada um fala uma coisa, a gente tem estudo da telemetria, e vá à reunião, vá à reunião. Então é uma coisa difícil, assim, de implementar. Parece ser uma coisa fácil, assim, pô, vamos fazer a área mais protegida daí e já era, vamos embora. Mas é muito difícil. Tá acabando, galera. Bom, quanto que vale um peixe, por exemplo, se a gente proteger os tubarões aqui, ó, no abate, US$ 176, por exemplo, um tubarão no abate, US$ 176 pela barbatana lá, para o mercado oriental, mais 60 pelo corpo do animal. Então vamos ter o quê? US$ 236 no abate. Abateu um animal só uma vez, foi embora. No mergulho, a gente vai ter 179 mil por ano na indústria do turismo, sabe? E aquele comércio, o pessoal vai na cidade para ver o tubarão, é a operadora de mergulho que ganha, é o pessoal lá que vende o imã lá de geladeira lá do tubarão, é o pessoal do restaurante, é o pessoal da pousada. Então, economicamente, é muito mais viável, sabe? Só que é uma coisa assim que a gente vai coletar a médio e longo prazo, e o pessoal só pensa a curto prazo. Mas, enfim, tá aí, tá tudo aí, né? Aqui é quanto que é, algumas localidades ganham por ano com mergulho com tubarões. Então vamos passar porque está difícil. Todo mundo, enfim, conscientizar as pessoas do que tem no fundo do mar é sempre uma missão difícil, sabe? O Marcos mostrou aquele slide lá do atum com a máscara de panda ou de gorila, né? A gente não tem tanta fauna carismática, a gente agora está conseguindo isso. Bora, bora. Perguntas? Até agora não, tá todo mundo aí. A gente tem várias metas internacionais que a gente está tentando atingir, né? Tem as metas do CDB, a gente está entrando na década do oceano. Então, por exemplo, aquela lá que eu falei para vocês, pelo menos 10% das zonas costeiras, mas 10% das zonas costeiras devem estar protegidas, principalmente as áreas de particular importância. Daí a gente entra no que eu falei antes, de mangue, de recifes rochosos, de coral, e que não está acontecendo. A gente está protegendo 25%, mas é 25% de água. Bom, rapidinho, galera, condutas que a gente deve ter na praia, está acabando, tá? Tem mais 13 slides, se eu não me engano. Conheça o local onde você vai mergulhar. Se você vai mergulhar no local raso, não encosta no fundo. Fundear só na areia, tá? Observe onde é que dá para fundear. Por isso é legal falar com os locais antes. Não toque nos organismos marinhos. Não alimente os peixes, tá? Você muda o comportamento deles. Você bota um input de nutrientes que não é daquele ambiente, que lá causa um mal. Às vezes é bonitinho, mas é bonitinho, tá com fome. Não, ele tem alimento, ele se vira. Em poça de maré, não use cremes, utilize protetores solares sem oxibenzona, que o oxibenzona é ruim para os corais, tá? Procurem ficar ligados nisso, tá? Usem protetores solares sem essa substância. Não colete concha, estrela do mar, o pessoal, não, pô, vou levar uma lembrancinha, não leva, porque aquilo ali faz parte do ambiente, aquele nutriente, outros organismos vão usar aquilo lá de casa, por exemplo, um molusco que viveu numa concha dessa, quando ele morrer ou quando ele ser predado, aquela conchinha vai ser utilizada por um ermitão, por exemplo. Ele vai viver ali, porque ele tem um abdômen bem molezinho, ele precisa proteger o abdômen dele. Então, ele vai sempre estar levando essa casinha, no caso, essa concha. Então, não dá para coletar. Evite o uso de nadadeira assim, em locais rasos, para não levantar areia, e aquela areia lá não ficar aquele sedimento todo por cima de outros organismos, tá? Quando for nadar, dar uma esnorcada lá, movimente-se lentamente, porque senão você afugenta os peixes, você vai acabar não vendo muita coisa. Então vai devagarinho, o peixe é curioso, ele vai chegar perto de você se você não fizer muito barulho, se não fizer muito estardalhaço. E que mais? Pesca amadora, recreativa só com licença, tá, pessoal? Em qualquer lugar que você for pescar, existe uma licença anual que você tem que tirar. Infelizmente não existem não é tão notável as regras que você tem que ter, mas procura saber, tá? É só dar uma googada. Hoje em dia, essa desculpa de eu não sabia, sabe, não cola muito, porque tá tudo aí, é só pesquisar um pouco, é só ter um mínimo de interesse. Evitar o uso de arpão espeto, pois além de espantar animais, você pode machucar alguém. Comprar e comercializar artesanato com coral é proibido, tá, pessoal? Não comprem. Se vocês estiverem comprando isso, vocês vão estar estimulando aquele cidadão a estar coletando cada vez mais. Então, não compra. Ele vai achar um outro meio
de subsistência ou de comércio, enfim, vai achar outro meio de financeiro. Leve o seu lixo. Bom, eu acho que todo mundo aqui é bem consciente nisso, mas eu acho que o mais importante também é levar o lixo dos outros, sabe? No caminho, tá saindo, vai catando tudo que você vê pela frente, sabe? É legal, é muito legal fazer isso. Você está fazendo uma pequena parte, mas é que nem eu falei, de gota em gota a gente faz um oceano. Pense globalmente, haja localmente. Se liguem nos horários de marés, tá? É importante isso. Tem várias pessoas que já ficaram na onça ali por não prestarem atenção nisso. Então, tem local que a maré varia bastante, lá para o norte, nordeste. E equipamento, como eu falei, tudo clipado. Tem pergunta? Vamos nessa. Beleza. Bom, galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Dar esse curso para vocês foi muito legal. A gente tinha pensado já nisso. Inicialmente ia ser um curso só para a galera de Arraial. Por conta da pandemia, a gente fez um curso online e aí foi possível abrir para mais pessoas. Foi um prazer dar esse curso para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Certificado. Vai vir depois por e-mail, tá? Se eu não me engano, vocês podem perguntar isso mesmo, vão receber um e-mail esclarecendo, mas no próprio site do Simpla, onde vocês fizeram a inscrição, vai ter um botãozinho lá, gerar certificado. O pessoal da produção aí, da organização, vai ver a presença de todo mundo, batendo 75%, vai estar lá o botãozinho certificado para vocês. Acontecendo qualquer problema, é só entrar em contato no e-mail ou manda lá no direct do Instagram do projeto. Não deixem de seguir o projeto, porque isso é importante para dar visibilidade para a gente, conseguir mais patrocinadores, a gente conseguir manter o projeto. Tá? Hoje em dia, essa é uma métrica muito importante. Não deixem de se inscrever no canal do Costão Rochoso e do Facebook. Gostaria de agradecer muito ao nosso patrocinador, ao Funbil, né, e a todos os parceiros ao projeto Pesquisa Marinha, que o projeto Costão Rochoso é um dos projetos dentro do Pesquisa Marinha, tem outros bem legais também. Vão procurar saber no site do Funbil, Pesquisa Marinha, vai ter lá os projetos que tem. Então, obrigado ao Funbil e que direcionou essa verba para a gente. E um obrigado para vocês aí pelas perguntas, por tudo, tá? Foi super legal. Vocês dando. Não esqueçam de preencher aquele formulário para a gente, porque é importante, porque a gente pretende dar outros cursos com, de repente, outros temas. Então é importante saber o que vocês mais gostaram no curso, o que vocês não gostaram, o que pode melhorar, qual tema a gente pode esmiuçar um pouco mais. Enfim, é muito importante esse feedback de vocês para a gente tá melhorando. Em breve vai o link do formulário para vocês, tá? Por e-mail. Fiquem ligados no e-mail que vocês se cadastraram. Se liga lá que aí vocês vão ganhar também a redezinha, bem maneiro aqui, tá? Para vocês carregarem as frutas ou levarem também, é muito legal para levar máscara de mergulho, essas coisas para não molhar, tá? E vira um samburá. E vão ganhar um boné bem legal que está saindo aí até o final do mês. E a gente vai sortear e vai mandar aí para onde vocês estiverem. E acho que é isso, galera. Produção, tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Acho que não. Então tá, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos jantar e vamos tomar cuidado. A gente vai disponibilizar todas essas aulas, tá? Vamos mandar por PDF para vocês também, com algumas outras coisas interessantes, alguns manuais. Olhem esse manual aí que eu falei para vocês do lixo do mar, entre outros. Obrigado pelas sugestões e pelo feedback que vocês deram. Enfim, vou olhar esse outro projeto aí de consumo consciente do Sul. Várias coisas que eu não sabia, também aprendi muita coisa com vocês. Eu garanto que César, Pedrinho, Juliana, Marcos e Matheus também aprenderam muito. A gente está bem feliz de poder fazer isso com vocês.